Estamos ao vivo, boa noite a todos do YouTube. Estamos aí ao mesmo tempo, né, no Instagram e no YouTube. Boa noite, Patrícia, tudo bem? Boa noite, Fabiano, tudo bem? É com uma grande satisfação que estou aqui falando com vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos ver se o pessoal já chegou aqui na live. Acho, Fabiano, que a gente pode encerrar no Instagram. Pessoal que chegou agora no Instagram, venham para o YouTube, nós estamos iniciando lá, tá bem? Esperamos vocês lá no YouTube. Até mais, pessoal. Vamos lá. Agora, Fabiano, está me ouvindo melhor? Sim. Então tá. Boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui com vocês. Eu estava aqui com 2 áudios da minha voz, estava dando retorno, então a gente encerrou lá no YouTube, no Instagram, e vamos ficar somente aqui no YouTube. Fabiana, muito obrigada pela aula de ontem, estava excelente, aprendi muitas coisas. Seu poder de síntese de uma forma muito rápida é excelente, fico muito feliz. Obrigado. Já aviso, pessoal, que hoje o problema pode ser que seja a minha internet. Estamos com um temporal aqui em Porto Alegre. E Porto Alegre, quando chove ou venta, a internet fica um caos. Então, de antemão, já aviso que podemos ter aí alguma dificuldade com o meu acesso. Então, começamos essa nossa jornada aí no sábado, falamos a respeito de todas as fases do multiplicatório. Depois falamos no domingo a respeito de algumas ideias sobre a primeira fase, macete de prova, e assim muitas outras coisas nós conversamos. E falamos também ontem, trouxemos aí o material da legislação federal, a Lei 8935, mais alguns destaques de outras leis. E hoje ficará a meu critério, a meu cargo, né, falar a respeito, então, do material de Santa Catarina. Ontem trouxe algumas questões, né, que lembrava do edital anterior, mas estive dando uma lida aqui, tanto no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, que são 630 folhas, né, e aparentemente entendia que não tinha muita coisa, mas tem muita coisa do extrajudicial. E o Código de Normas, efetivamente, né, onde temos a parte judicial e extrajudicial, e também temos uma gama de informações. Então, assim, pessoal, hoje a aula vai estar cheia de informações e de destaques para vocês. Façam as perguntas que vocês tenham, mas eu gostaria de começar falando a respeito de uma dúvida que veio de uma aluna minha. Ela é minha aluna na parte de consultoria de serventias, ela já é titular de uma serventia, e ela me trouxe uma questão que é muito usual, Fabiana, eu acho que vocês em São Paulo também sofrem com isso. Eu resolvi falar um pouquinho sobre essa questão prática, porque ela também tem uma incidência sobre a questão de improbidade administrativa e sobre a questão criminal, que é o dar desconto. Né? A gente tem dentro da área do serviço notarial em específico, porque há uma competição entre os colegas. Nós temos essa questão de dar o desconto ou repassar parte do valor para o corretor de imóveis, para o advogado, para o despachante, enfim, temos aí existe essa rotina que ela não é legal, né? A gente tem que deixar bem claro isso, pessoal, é uma rotina ilegal. Muita gente ainda está duplo, Patrícia, o áudio, ou já passou? A Patrícia aqui está dizendo que o áudio está duplo, então queria só confirmar. Ué, deixa eu testar aqui, deixa eu tentar fazer uma outra. É só o meu ou é o do Fabiano também? Mais alguém está com esse problema, pessoal? Se alguém mais tiver esse problema, me avisa. Eu estou com fone, mas eu já estou de fone, pessoal. Eu vou trocar o fone.
E agora, pessoal, melhorou? Mas aí então o problema não é no meu computador, porque ele já está aqui, ainda está com eco áudio. Pessoal, não tenho... Alô? Ainda, pessoal, com eco? Pessoal, alguém pode me dizer se ainda está ecoando, não? Agora eu tô me ouvindo na live. Tá ecoando para mim. Melhorou, Será, melhorou. Olha lá, o pessoal tá dizendo que melhorou. Melhorou. Tá. Então eu vou ficar com o fone aqui de ouvido. Tá. Então, Meu que áudio tá bom. baixinho. Eu deixei o áudio no mínimo já para não ecoar. Aí acho que agora vai, Beleza. né? Então, tá. Vou continuar aqui. Então, pessoal, a gente tá falando sobre a questão dos descontos, né? Ai, Marcelo, seus ensinamentos ecoam em nossas vidas, tá ótimo. Uma visão poética aí, muito bom, Marcelo. O Marcelo é poético. Bom, a gente estava falando aqui sobre a questão dos descontos, tá? É uma prática que infelizmente acontece. Ela é proibida tanto na lei de emolumentos, como também ela é proibida na lei, geralmente das serventias, né? O Código de Normas de Santa Catarina, ele é explícito ao falar que é proibido, por exemplo, a gente tem aí questão também estadual, mas nós temos uma situação que foi o que a colega trouxe e que é de fato problemática, é que as corregedorias dizem que nada acontece, né? Ou seja, que as corregedorias não vão atrás. Isso, infelizmente, é uma prática, tá? Aqui no Rio Grande do Sul, nós tivemos por muitos anos tanto a competição entre colegas da mesma cidade, ofertando esse tipo de desconto para corretores, etc., como também tínhamos colegas que vinham de outras cidades para fazer essa transação para conseguir esse cliente. Tínhamos colegas de Porto Alegre que iam a São Paulo colher assinatura, até mesmo porque temos a situação de que São Paulo tem uma tabela de emolumentos muito maior para o usuário, né? Aqui, eu conversando com o Fabiano, a gente sabe, né, Fabiano, que São Paulo tem ali quase 55% do valor total dos emolumentos é repasse. Aqui no Rio Grande do Sul não tem, então por isso os emolumentos também são menores. Mas, nesse sentido, a gente tem esse tipo de situação e o que essa aluna me apresentou é a questão do provimento 100 e a declaração de que alguns cartórios estão pegando uma declaração da parte de que ela reside naquela cidade para poder fazer através do provimento 100 na sua serventia, né? E aí a gente entra num problema de competitividade desleal, né? E a gente tem essa situação. O que a gente pode fazer como colegas, né, como atuantes? A gente tem que denunciar. Ela não deve ser uma denúncia anônima, ela tem que acontecer de forma correta, através das entidades. As entidades existem para isso. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente fez durante muito tempo essas denúncias à entidade, a entidade foi atrás, e tanto que uma das serventias em Porto Alegre, ela houve a perda da delegação em função desse tipo de atuação que o colega tinha, né? E infelizmente não podemos chamar esse tipo de pessoa como colega, mas uma pessoa que extingue a própria profissão, porque ao fazer isso a gente está tendo um problema dentro da classe. E tivemos então uma decisão da corregedoria para que essa pessoa perdesse a delegação, perdeu a delegação, já está em concurso, já está no concurso de 2019 a delegação dessa pessoa, ou seja, nós tivemos, após quase 15 anos de denúncias, né, nós tivemos isso. Eu, particularmente, fiz uma denúncia de um colega, porque na qualidade de síndica do meu edifício, eu tive a fichinha da serventia para eu preencher, né, na mão de um funcionário que não era o funcionário do cartório.
peguei a ficha, não devolvi, coloquei um nulo gigante, fiz uma denúncia na corregedoria e falei, como tabeliã substituta, é uma afronta à minha pessoa receber uma ficha dessas em casa. Então, isso foi feito através de um processo administrativo, o tabelião teve que responder sobre isso, e isso cabe a nós, futuros tabeliães, advogados que entendem que essa prática é ilegal, fazer com que isso não aconteça. Isso é uma situação de ética, não só do tabelião, do titular. A gente tem que saber que aquilo é ilegal, a gente tem que denunciar e não aceitar. Não é porque é cômodo que eu vou aceitar. A gente tem que entender que o Brasil só vai mudar quando nós tivermos esse posicionamento como pessoa, como sociedade. Não adianta única e exclusivamente somente os próprios colegas se denunciarem. Enquanto demais clientes procurarem esse tipo de situação, nós teremos problemas muito severos. Em função da Lava Jato, em função também da própria questão de corrupção que nós vivemos no Brasil, positivamente nós tivemos empresas que alegaram ir para outras serventias, inclusive pessoas que normalmente nos pediam desconto, começaram a trabalhar com a serventia que eu trabalhava, justamente por quê? Porque dentro do compliance da empresa, do compliance do escritório de advocacia, a questão ética e de não fazer uma ilegalidade era obrigatório. Então, as próprias empresas estão voltando atrás daquele pedido de desconto que eles queriam, justamente porque o seu compliance não permite. Ou seja, aquele custo que eles buscavam como desconto, já hoje eles não querem esse desconto porque eles não podem exigir um desconto que é ilegal por lei. Então, quanto mais a gente puder ser ético e pensar como um órgão da sociedade, ou seja, eu faço parte da sociedade que eu estou, eu preciso recriminar aquilo que é ilegal. E ao fazer isso, eu estou auxiliando também as serventias. Claro que vai sempre ter esse tipo de ilegalidade, mas a gente tem que combater o máximo que a gente puder dentro da nossa possibilidade como usuário, como tabelião, como registrador, como advogado e assim sucessivamente. Então, gostaria de começar nesse ponto hoje, porque foi um ponto trazido particularmente para mim através do WhatsApp. Então, não sei se gostaria de falar alguma coisa a respeito, Fabiano, sobre essa questão. É bem isso que você colocou, né? O nosso posicionamento frente a esse tipo de situação é de suma importância, né? Porque, primeiro que é ilegal, né? Já fere a natureza jurídica dos emolumentos, né? Que tem, como nós falamos ontem, né? Os emolumentos têm natureza jurídica de taxa, né? Ou seja, são tributos, são rendas públicas, né? E diante disso, então, está impedido o tabelião ou o registrador, né, de dar descontos, né, de cobrar a menos, enfim, né? É o que a gente já sabe que infelizmente às vezes acontece. E diante desse tipo de situação, né, a única forma de agir é dessa forma mesmo, né? Tentando aí buscar com que a coisa, digamos assim, ocorra pelos ditames aí da lei, né? Fazendo a denúncia junto à corregedoria, junto aos órgãos competentes, para que seja apurado, né? E em eventual aí, decisão administrativa, né? Vem aí as consequências, né? Perda da delegação, até o ato de improbidade porque você está deixando de arrecadar, né? Um tributo, né? Enfim, né? Todas essas situações. É muito importante isso daí mesmo e a gente tem que começar a encarar, né? E é como você falou, o movimento que ocorre no país aí, no pós-Lava Jato, né? É de suma importância. O compliance hoje ele está presente em todas as empresas, no âmbito privado, mas também já chegando no âmbito público, né? E nós, como nós estamos aí com um pé em cada plano, né? Um pé no privado, um pé no público, que é a nossa atividade, né? Nós temos que abraçar isso aí, né? Temos que implementar, né? Isso na nossa serventia, na nossa rotina de trabalho do dia a dia. Muito bom, muito importante começarmos com isso daí, né? Porque vai aí dar o norte, né? Para nossa atuação como notários e registradores, que nós confiamos que todo mundo vai chegar lá, né? Vamos chegar no nosso dia da aprovação e no dia da posse. Isso aí. A Astrid está perguntando
perguntando como fica o provimento 100 com a possibilidade de ter mais de um domicílio. As pessoas não têm um endereço do Detran, um TRE. Bom, essa é uma situação que o provimento trouxe. O que a gente não pode é ter colegas pegando a declaração de domicílio, ao invés de verificar no Detran, no TRE, e fazer com que isso traga para a sua serventia, então, esse ato, né? Essa concorrência desleal é que não deve ser feita. E o tabelião, no pensamento do compliance, porque hoje temos compliance, inclusive, dentro da esfera extrajudicial, né, Fabiano? Sim. Inclusive, essa semana, acho que semana que vem vai acontecer uma semana de compliance, e justamente falando sobre esse tipo de situação. Os tabeliães e os registradores têm que pensar no compliance interno da sua empresa, especialmente pelo provimento 88 e o provimento 100. E isso tem que começar a estar dentro do pensamento destas pessoas. E aí a gente tem que verificar o seguinte, como é que interino dá desconto? Ele não tem como dar desconto, porque vai sair do salário dele. Né? A gente tem a questão do teto, do interino, ou seja, é só titular que poderia dar desconto. Se o titular está dando desconto, então ele tem que ser denunciado, ele tem que perder a serventia. Hoje, as corregedorias, os tribunais de justiça têm o maior interesse em ter mais interinidades, porque eles estão arrecadando o dinheiro. Então, nesse sentido, para eles é interessante que se venham essas denúncias e que se apure. Logo, eu tenho que fazer o meu serviço de forma ética e correta do início ao fim, para que eu tenha a dignidade de estar naquela profissão. Esse é o ponto mais importante. A gente sempre vai ter o famoso jeitinho brasileiro, isso existe no mundo inteiro. O que a gente tem que começar a fazer é não ter medo de denunciar, porque o brasileiro sempre teve medo de denúncia sob a acusação de que aquilo iria se voltar contra ele. Pode até ser que de uma forma ou de outra isso reverta negativamente para ele dentro da classe, mas se você está fazendo o que é correto, ético e legal, você vai dormir tranquilo, vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo. E é isso que importa. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem que se posicionar como pessoas éticas. A gente está entrando numa profissão que é exatamente isso. É pressuposto da profissão a ética. A gente tem a fé pública delegada pelo Poder Judiciário. Então, a gente necessita dessa ética. E a gente tem que demonstrar aqueles que não têm essa ética dentro da profissão para que eles percam a delegação e que eles entendam que o que eles estão fazendo não é legal e não é ético. E a gente tem que ter isso na nossa profissão. Eu tenho isso porque, como comentei, inclusive postei hoje, eu sou neta de tabelião, eu sou filha de tabelião e eu sempre aprendi que eu tenho que sempre falar a verdade e cumprir com a ética. Mas tem muita gente que entra na profissão somente pensando no dinheiro e deixa o ponto mais importante da profissão, que é a ética, de lado. Tá bem, pessoal? Vou parar um pouquinho de falar sobre isso, porque acho que não é o foco aqui da nossa aula, só quis trazer porque foi uma pergunta. Vamos passar direto para o nosso Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina. Se alguém tiver ele em mãos, verifiquem ele, tá? Eu vou estar falando sobre artigos específicos. Na verdade, o Código de distribuição, o Código de Divisão e Organização Judiciária, ele é dividido em pontos bem esquisitos. Na verdade, é um compilado de legislações extremamente antigas, mas que prevalecem em vigor. Uma delas, que para mim é uma das mais importantes, é a Lei Complementar 183 de 1999. Para quem está no PDF, é a página 214, tá? Essa lei complementar ela é uma lei complementar estadual de Santa Catarina e ela tem um regramento sobre a competência da outorga das delegações, o concurso de remoção e ingresso previsto na Lei 89/35 e adota algumas outras providências. Aqui a gente tem, de uma certa forma, o que o provimento 81 de 2009 definiu. A gente tem um regramento do concurso público. Então, tudo que está dentro desse regramento aqui, se não for dicotômico com o que está no provimento 81 de 2009, ele é de suma importância que vocês assimilem e verifiquem, porque ele vai regrar o concurso de vocês, inclusive o edital. Se vocês forem olhar o edital de Santa Catarina, ele fala nessa lei complementar, considerando
o provimento 81, a Lei 8935 e a Lei Complementar do Estado de Santa Catarina. Então, eles trazem essa lei complementar como uma disposição para o próprio edital de vocês. Se eu não me engano, no edital, o que me chamou a atenção foi o artigo 6º, os dispositivos referentes aos incisos 1 e 4 do artigo 5º, previsto na redação final do projeto de lei. Em caso de sanção e vigência da futura lei, só se aplicarão os cartórios sobre os quais inexistam pendências judiciais. Ele, se eu não me engano, está lá dentro do edital. Na época que eu falei sobre, na live que nós falamos sobre o edital, eu tinha isso anotado, tá? Então, é importante que vocês leiam esse pedaço aqui do Código de Divisão. A gente tem também muitas resoluções que trazem o horário de funcionamento das serventias. A resolução 1 de 85, olha como é antiga. Temos a resolução também, só um minutinho que travou aqui, resolução 21 de 98, que também trata sobre a questão dos horários de funcionamento de serviços extrajudiciais, e aí neste caso aqui, ele está falando sobre as questões de feriados, por exemplo, a quarta-feira de cinzas, o dia 24 e o dia 31 de dezembro, que antecedem a feriados nacionais. Eles definem aqui o que pode e o que não pode. Então, é interessante que vocês deem uma olhada nessa resolução, tá, pessoal? É bem interessante. Nós temos também um provimento do Conselho da Magistratura, uma resolução 5 do ano de 2006 do Conselho da Magistratura do TJ, que ela dispõe sobre a desativação de serventias extrajudiciais. Entendo que esse ponto é um ponto bem interessante, que pode cair na prova de primeira fase, porque ele está aqui desativando algumas escrivanias de paz e definindo de que forma essa situação vai acontecer, né? A questão de prazos, etc., ela é bem interessante, tá? E nós temos também a habilitação do casamento, que é o provimento 1 de 2003, tá? E aí aqui ele tem toda a questão de consultas, dúvidas dos registradores civis, né? Eles fizeram, então, um provimento a respeito de como vai se dar a habilitação de casamento. E isso, sim, difere da parte da legislação federal. Então, esse provimento 1 de 2003 é de suma importância que vocês leiam, porque não está dentro do Código de Normas. Então, é um ponto interessante. Quem está aí me acompanhando está na folha 616 desse Código de Divisão e Organização Judiciária. E as últimas folhas do Código é a Lei 8935 de 94. Então, na verdade, ela é uma cópia da Lei Federal. Mas a habilitação de casamento, para mim, foi o ponto, assim, bem interessante desse Código de Divisão. Há algumas outras informações, tá, pessoal, dentro desse código que fala sobre questões bem específicas de... ele traz ali o servidor extrajudicial como um porém, tá? Tendo que, como isso era de 80, 85, não se aplicam mais à situação da atualidade. Lembrando que foi em 88 que a gente teve a Constituição Federal e que nós tivemos, então, essa alteração de formatação. Em 85, se eu não me engano, o serventuário, ele era considerado um agente público, um servidor público, até mesmo porque foi na emenda constitucional de 87 que se alterou a questão de necessidade de concurso público e a separação do serviço público para um poder delegado. É interessante que vocês conheçam um pouco dessa historicidade também da Constituição Federal. Eu fiz o meu trabalho de pós-graduação, ele tratou muito sobre as emendas constitucionais e a questão da... Até 87, nós tivemos algumas alterações que mexeram com a questão da serventia, ela ser poder delegado ou não, ser um serviço público ou não,
e ali a gente teve um limbo na qual os governadores faziam, então, a entrega da serventia e assim sucessivamente. A gente tem ali um lapso temporal de pouco tempo, onde houve uma mudança muito grande. Quem fala muito bem sobre isso é o Luiz Carlos Poisel. Ele tem um livro que é política no Brasil desde a década de 70 até a Constituição de 88. É um livro na qual a gente consegue entender também a confusão que a gente tem do próprio STF, porque nós temos ali uma mudança muito grande e muito rápida, mas é importante então que a gente saiba que muitas das questões que estão ali naquele código, tá, de divisão e organização judiciária não se aplicam mais, mas aquilo que é pós 88 a gente tem que dar uma verificada. É um código bem antigo, bem compilado, cheio de provimentos e resoluções bem esparsos, assim. Então, acho que o mais importante seria a habilitação de casamento. Seguindo, então, adiante, no código de divisão, é isso que eu tenho para falar, pessoal. Acho que o ponto importante é a da habilitação de casamento. O restante são pontos muito antigos, mas que se vocês quiserem dar uma olhada, a gente pode, né, poderia se dar uma verificada. Acho que eles trouxeram por conta dessa habilitação de casamento, esse código inteiro, né? Aí nós vamos passar para o código de normas da corregedoria. Esse código de normas, apesar de estar escrito 2013 na capa, vi muita gente perguntando no Instagram a respeito disso. Ele não é de 2013, se vocês olharem 2, 3 folhas depois, ele fala ali de todas as atualizações existentes. Então, a gente tem a atualização, eu peguei o código de normas do dia do edital, tá? Então, para mim, a atualização vai até o provimento 44 de 10 de julho de 2020, porque é somente até esta data que vai prevalecer, então, todas as alterações de acordo com o edital. Então, eu fui lá no dia que saiu o edital, eu baixei o código de normas e tenho esse código de normas para a prova, porque é assim que nós vamos ter que utilizá-lo. A gente não pode trazer todas as atualizações, porque o próprio provimento, ele está ali definindo, o provimento no edital, está definindo que é somente até a data do primeiro edital, que foi 17 de julho, né, se eu não me engano. Então, eu peguei ali naquela data, tá certo? Vamos, então, para esse código de normas. O primeiro ponto que está lá dentro da parte judicial é uma subseção onde fala da correição extrajudicial. E aí ele traz no artigo 10, no âmbito do extrajudicial, a correição será ordinária, geral e periódica, a extraordinária e a especial de transmissão de acervo. A ordinária é aquela que é agendada e que normalmente, inclusive agora em função da pandemia, ela é online. São Paulo tem bastante, né, Fabiano, essa correição online, ela é bem comum. Aqui no Rio Grande do Sul, nós só tivemos essa correição online no final de 2019, a previsão dela, até então ela não era, e agora com o novo Código de Normas já previsto dentro do próprio Código de Normas, tá? Mas aqui a gente tem então essa ordinária, geral e periódica, e temos a extraordinária. O que é a extraordinária? Bom, gente, aqui é justamente a situação que a gente falava no início da aula. Alguma denúncia feita, alguma reclamação feita, ou reiteradas reclamações e denúncias, a qual resolve-se, então, através de um processo administrativo, dentro de alguma reclamação, se fazer uma correição extraordinária, normalmente sem aviso prévio, tá? Essas correições extraordinárias, elas têm essa função surpresa. Aqui no Rio Grande do Sul, até 2019, as correições, elas eram surpresas. Então, a gente nunca sabia o que estava acontecendo. O primeiro tabelião, o registrador que recebia a correição, avisava o colégio, avisava os colegas e dizia, olha, começaram as correições. E aí era todo mundo correndo para ajustar a coisa que estava fora do lugar, verificar a encadernação de livros, e, enfim, fazer aquela faxina na casa que a gente faz antes da visita vir, né? Fazia-se aquela organização para que pudesse também se apresentar de forma mais rápida para os coordenadores de correição essa situação. Hoje isso já está sanado porque existem as ordinárias, só vai acontecer a extraordinária se tiver algum tipo de denúncia. Aqui é da mesma forma.
E a especial de transmissão do acervo é justamente aquela transição entre interino, titular, titular, interino, né? A gente tem as duas situações, até mesmo porque quando o titular ele sai da serventia para ir para uma outra através de remoção, ele automaticamente tem que deixar a cargo de alguém e essa transmissão de acervo vai acontecer desta forma, tá? E aqui tem todo o regramento, são poucos artigos que falam, até do artigo 10, acho que até o artigo 16. No entanto, tivemos muitas redações acrescentadas no dia 1º de abril de 2019. E 1º de abril de 2019 já é uma data posterior ao edital anterior. Então, quem estava estudando somente pelo edital anterior, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu código de normas, ele todo assinalado aqui, ele é do ano de 2018. Por quê? Porque foi quando saiu o edital de Santa Catarina. Então, quem tem aquele código de normas, eu indico, imprima um novo, comece do zero, porque tem muita alteração nova. É importante dar uma olhada, pensando como FGV. O que eu faria? Olha, temos aqui a alteração de 2018 para cá, vamos colocar essas alterações como pega-ratão, porque muita gente não vai estar atento a isso, né? Além disso, temos questões que eu vou trazer daqui a pouquinho na situação de pessoas que, de artigos que são novíssimos e que são de suma importância, provimento 88, provimento 100, temos diversas informações dentro do Código de Normas a respeito disso. Tá bem, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Fabiano, quer trazer algum comentário? Hoje eu estou de espectador. Ontem eu me vinguei, né? Falei bastante, mas é isso aí. O Código de Normas é norma fundamental, né? Que a gente tem que dominar, tem que saber, como nós colocamos ontem, né? Discutimos a legislação federal, mas aí nós temos que ter em mente, né? Essas particularidades que o Código de Normas do Estado vai trazer, né? E aí a gente saber trabalhar e transitar, né? Por essas duas por esses dois mundos aí, né, do federal e do estadual. Perfeito, é isso aí, Patrícia, muito bom. Perfeito, show de bola. Então aqui eu vou trazer um ponto, gostaria que vocês pudessem me dizer, afinal estamos todos estudando para Santa Catarina, o que é uma escrivania de paz? Alguém sabe? Já vi muita dúvida a respeito desse nome, porque, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul não existe, São Paulo tem? Não, São Paulo também não tem. E aí, pessoal, alguém se dispõe a responder o que é uma escrivania de paz? Olha, pelo que eu saiba, não sei se tem em outro estado. O único que eu ouvi falar foi em Santa Catarina. É só Santa Catarina que tem. Né? O pessoal tá tímido hoje. Tá tímido, quieto. Então tá, pessoal, vou falar para vocês, já que vocês não estão interagindo comigo. A escrivania de paz, ela é uma forma de anexação, por assim dizer. Patrícia, já respondo a tua dúvida, mas ela é o que, por exemplo, o Fabiano tem na serventia dele. É registro civil de pessoas naturais com funções de tabelionato de notas. Lá em São Paulo existe uma legislação estadual que permite que o registrador civil tenha a possibilidade de fazer alguns atos notariais, né? Aqueles que não são os dois juntos, né? Aquele que é só registro civil tem algumas funções de tabelião de notas. Já em Santa Catarina, a escrivania de paz significa ser tanto... seria escrivaninha de um centro kardecista? Não. É como a Débora colocou, parabéns, Débora, é registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas na íntegra, tá? Ela não é as funções que, por exemplo, São Paulo tem. Acho que São Paulo não lavra a escritura pública, né? Isso, São Paulo, alguns, né, o RCPN, ele já pode lavrar alguns atos, quais sejam reconhecimento de firma, autenticação de cópias e procurações sobre estabelecimentos e cancelamentos de procuração. Então, todo o RCPN já pode fazer isso, né? Mas, né, nas cidades menores, aí nós temos a acumulação, que são, como no meu caso, né, eu sou registrador civil das pessoas naturais e tabelião de notas. Então, eu tenho todas as atribuições do tabelionato de notas, né, de forma completa. Perfeito. Eu achei que o teu não era
tabelionato de notas juntos. Não, eles são os dois mesmo. Eu tenho acumulação mesmo, né? Então é uma escrivania de paz em Santa Catarina. Exatamente, porque aqui só os registros civis das pessoas naturais puro é que tem uma lei de 84 que permite que eles façam alguns atos, como eu falei, autenticação, reconhecimento de firma e procurações. Perfeito. O grande ponto aqui dessa questão da escrivania de paz, até dei uma estudada na época que o pessoal me fez esse questionamento, é que a escrivania de paz, ela era conhecida porque Santa Catarina tem um espaço muito grande de mar, né? Assim, ele é um estado pequeno, mas possui muitos municípios que fazem divisa com o mar. E na escrivania de paz era justamente essa questão que era mais próximo de embarcações. Então, tinha o registro civil, mas tinha essa função aí de tabelionato de notas, e aí, consequentemente, prevaleceu o nome. Temos a escrivania de paz em todo o estado de Santa Catarina, é comum, tá? Mas ele nada mais é do que registro civil de pessoas naturais e tabelionato de notas. Tá bem, pessoal? A Patrícia perguntou, no fechamento definitivo de uma serventia, como ficam os funcionários e responsáveis por ela? Funcionários serão demitidos, documentos da serventia, o acervo da serventia, quem define provavelmente em Santa Catarina, o Conselho da Magistratura, tá? Pelo que a gente estava vendo ali naquela desativação das escrivanias, das serventias, que eu comentei no outro código de divisão. Quem definiu o fechamento foi a escrivania, o Conselho da Magistratura. O que acontece? Para que isso aconteça, porque esse local não tem uma necessidade de estar aberto e ele só tem prejuízo, tá? Então, nessa questão do prejuízo, o que vai se verificar? Normalmente não vai já se ter funcionários, provavelmente vai ser uma pessoa que trabalha fazendo tudo, né? Precisando provavelmente só de um juiz de paz para acarretar o casamento ali, né? Que daí é uma pessoa concursada, não tem nada a ver com a serventia, e que recebe pelo valor de cada casamento, né? Mas, especificamente, a gente já tem uma questão que ela é deficitária e que normalmente ninguém quer assumir. Então, se ninguém quer assumir, eles vão fazer essa indexação dessa serventia, dessa comarca, a alguma outra. E essa outra vai ficar responsável, então, pelos livros, e única e exclusivamente pelos livros. Ele até pode contratar, por exemplo, o funcionário que estava trabalhando, mas isso é pouco provável, porque normalmente a pessoa que trabalha mora naquela cidade e o cartório vai se deslocar para uma outra cidade, né, para uma outra comarca. Então, não faz sentido se manter esse funcionário, tanto pelo próprio funcionário como pelo próprio titular, que está assumindo uma serventia deficitária. Ele não, né, parte do acervo deficitário, ele não tem por que fazer essa aquisição. Mas a questão da demissão dos funcionários vai ser feito pela própria 8935 por aquele que é responsável. Aí aqui a gente vai adentrar num problema da interinidade, se esse cartório está com um interino. E aí, Patrícia, eu não tenho como te dar uma resposta precisa, porque infelizmente isso vai depender das justiças do trabalho. Pelo regramento do próprio provimento 80 de 2009, tem a resolução 45, que depois foi alterada, nem lembro mais qual é a outra resolução que define sobre a interinidade. A gente vai ter alguns regramentos e nenhum deles é claro quanto a essa questão trabalhista. A única coisa que fala é que a serventia tem que se pagar, só que nesse caso ela não se paga, é exatamente por isso que ela está sendo fechada, né? Está sendo excluída. Então, é uma discussão que provavelmente vai para a vara da Justiça do Trabalho e provavelmente vai a uma discussão da Corregedoria Geral da Justiça com aquele interino. Mas se for um titular, a responsabilidade é do titular, porque ele provê todo o valor que entra ainda aqui deficitário. Tá bem? Vamos seguir então adiante aqui. Eu estou na parte da escrivania. No próximo, isso no artigo 432, tá, pessoal, do Código de Normas. No próprio 432, a gente tem ali no parágrafo 1º, fica vedada a adoção de nome fantasia ou logomarca e pode constar em menor destaque e abaixo da identificação da serventia o nome do notário ou oficial de registro. Por que isso existe aqui?
porque existem muitas serventias que utilizam o nome e o sobrenome o nome completo, às vezes só o sobrenome do titular, como nome da serventia. E, na verdade, por uma questão, inclusive, de nomenclatura, até mesmo dentro do CNJ, ela tem normalmente um numeral, primeiro, segundo, terceiro, ou se ele é o único daquela cidade, o nome daquela serventia, né? Mas ela tem um nome específico definido por um regramento legal. E é aquele lá o nome da serventia que tem que permanecer. Era muito comum isso anteriormente, né? Antes de haver esses regramentos. E então o que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina proibiu foi justamente isso. Quer colocar o nome, até porque é importante ter o nome do tabelião, coloque, mas de forma menor, abaixo do nome da serventia. Bruno, não é ministrado curso prático pelo TJ, tá? Nem antes, nem durante, nem depois. Diferentemente da magistratura, simplesmente você é jogado aos leões. Os leões é o balcão, porque o balcão de qualquer serventia é uma loucura. E o que eu sempre digo para as pessoas se você conseguir ter uma transição saudável com o interino anterior, nem sempre o interino está disposto, nem sempre o novo titular está disposto, tá? Então isso é uma questão muito particular. Fique com um funcionário da serventia que tem o conhecimento do todo. Porque esse funcionário, ele é funcionário de uma pessoa, ele pode ter toda uma relação de anos, mas ele também tem interesse num recebimento salarial e ele também, se está há muito tempo, gosta da profissão e ele vai ser a melhor pessoa para poder te auxiliar como funciona, a prática daquela cidade. Porque ninguém conhece a prática da cidade melhor do que alguém que está na cidade. Funciona dessa forma, fulano não vem, o órgão tal não faz isso, o diretor do foro é assim. Ou seja, conhecimentos mesmo práticos de uma situação em que você vai estar entrando ali de sopetão. A gente conhece casos em que o titular demite todo mundo, vai se apresentar para o diretor do foro não o atende e manda ele trabalhar. Ou seja, se ele tivesse ficado com algum funcionário, ele teria dito, olha, nem vai na direção do foro porque ele não tem uma abertura ao extrajudicial. A gente vai ter esse tipo de situação e cada caso vai ser um caso, mas o TJ não ministra curso prático. Conheço, por exemplo, acho que é a EMAP, que é o do Paraná, que é a Escola Superior da Magistratura, ESMAP, né, que é a Escola Superior da Magistratura, que dá cursos práticos, tá? Não é especificamente para os serventuários, é para qualquer pessoa, dá cursos práticos. Minas Gerais, se eu não me engano, dá cursos práticos também, a ENOR, né? Dá esses cursos práticos. E aí, por exemplo, cada estado vai ter uma formatação. Aqui no Rio Grande do Sul, a própria empresa de sistema operacional oferta cursos de treinamento para aprender a usar o sistema operacional gratuitamente para que você compre aquele sistema operacional. E automaticamente ele já dá algumas dicas de como funciona a serventia, até mesmo porque muitos dos funcionários dessas empresas de sistema operacional já trabalharam em cartórios da região. Então, eles conhecem o sistema. E aí, tu acaba te sentindo mais seguro quanto a isso. Então, assim, de antemão, não é comum, tá? Eu acho que São Paulo não é bem um treinamento, né, Fabiano? Ele dá tipo uma reunião de boas-vindas, não é isso? As associações, né, a Anoreg, a Arpen, elas organizam, é como se fosse um intensivo, né, um dia, 2 dias, né, de palestras e tal, mas é lógico que não, né, não, digamos assim, não consegue suprir tudo que você vai encarar. Então é bem isso que a Patrícia falou, né? Você assume, se você conseguir ali uma boa relação com o interino, se ele tem interesse em permanecer, né? Aí já facilita, né? Você consegue já conversar e consegue ter acesso, né? Então é mais nesse sentido mesmo, de você se adaptar aí o que você vai encontrar, né? Eu, por exemplo, tive bastante sorte, né? A interina continuou trabalhando comigo, então, assim, eu tive todo acesso, né, facilitado aos sistemas, às senhas, né? Porque uma coisa é aquilo que a Patrícia sempre fala, né? Uma coisa é a prova, é o estudo, é a teoria, né?
Mas quando você cai lá, né, tem coisas práticas que você não sabe. Então, são sistemas, são senhas, são acessos, né? De que forma se dá a informação, né? Então, a gente vê lá na lei, o registrador é obrigado a informar o IBGE. Tá, mas que forma? De que forma acontece isso? É uma planilha, é um sistema, é um site, né? Ou ele já vai automaticamente pelo CRC, pelo CIRC, né? Então é bem complicado. Aí é aquilo que vocês Até vão uma ter que senha realmente. Oi? até uma senha de acesso à ITBI, ITCD. Exatamente, né? O ITCMD, aqui em São Paulo, a gente faz tudo pelo site da própria Fazenda Estadual, né? O ITBI, você vai ter que ter contato aí da prefeitura, né? E cada prefeitura é um sistema, é um tipo, é um jeito, né? Em algumas são informatizadas, já você faz tudo pelo site da prefeitura, outras não, você vai ter que entrar em contato, mandar os dados, a pessoa vai emitir a guia, às vezes essa guia, né, não é eletrônica, enfim. É garimpar mesmo e você tem que ser, né, esperto, né? Tem que ir lá, conseguir conversar, conseguir se adaptar e da melhor forma possível aí ir se adaptando, né? Não tem muito o que fazer, não. Infelizmente não tem esse Perfeito. curso prático. É isso aí. E ainda que, por exemplo, eu dou cursos práticos para serventias, tá? Eu, inclusive, dou assessoria para serventias. Mas, ainda assim, não há como você fazer esse treinamento de uma forma 100%, porque, primeiro, a particularidade da serventia, a particularidade de muitas coisas é só quem está lá naquela vivência. Por exemplo, ali na serventia que eu trabalhei, o cofre, ele era hermético, né, fechado hermeticamente, então ele era contra fogo, inundação, etc. Era um cofre de banco mesmo, bem fechado. E aí, claro, a gente tinha previsão, quando se criou aquela serventia, previsão para X espaço, e começou a faltar, e aí começou uma organização de livros, na qual a gente foi tentando colocar todos os livros ali dentro. O que aconteceu no final, né, assim, quando não estava mais cabendo? Onde é que está o livro X? Não sei. Quem é que sabe? Quem fez a organização do cofre? Então, são coisas assim, são pequenas, são banais, mas elas são de extrema necessidade. Claro, você não precisa de uma pessoa para achar, só que você vai perder num local onde um cofre tem mais de 1000 livros, o tempo que tu vai perder para tirar todos os livros do lugar para localizar onde é que está, né? É mais ou menos esse tipo de coisa assim que acontece, que é muito interessante. Mas vamos seguir adiante, pessoal. Acho que eu respondi, o Bruno já agradeceu aqui. Muito obrigada, Bruno. A gente está aqui para trazer aí essas dicas para vocês, tudo que estiver no nosso alcance. Bem, outro ponto que eu acho de extrema importância, que eu não conheço em algum outro local, em alguma outro estado, é o artigo 433 do Código de Normas, que fala sobre a questão da página de internet da serventia. E eles aqui trazem todas as possibilidades possíveis e o que tem que oferecer e o que não pode oferecer. Inclusive que ela tem que ter ferramentas necessárias para viabilizar o pedido de emissão de certidões e acompanhamentos de prazos. Ou seja, quer abrir um site, quer ter uma página na internet, sem problemas, mas você vai ter que facilitar a vida do usuário, não adianta só criar para fazer propaganda. E aí aqui entramos no problema, né, pessoal, do Instagram, do Facebook e demais páginas, né, Twitter, enfim, temos aí TikTok agora, vai saber se tem alguma serventia que utiliza o TikTok, mas a gente tem aí, temos redes sociais e não há um regramento para isso, né, mas é interessante que a gente possa saber que existe especificamente o regramento para a página de internet, tá bem? Marcelo só fica falando que eu sou exigente, pessoal. Isso é mentira. Eu sou muito motivacional. Ele não conta para vocês que eu mando áudio para ele de mais de 10 minutos motivacional. Eu vou te pegar, Marcelo, na correção da tua última peça. Tu vai ver. Me espera. Vou seguir adiante aqui depois dessa. No artigo 439, horário de funcionamento, quem é que define
o horário de funcionamento das serventias extrajudiciais, atendimento de público versus atendimento de expediente. E aqui eles são claros que não é somente o atendimento de público que é o horário de atendimento, existe o expediente interno das serventias. Então esse é um ponto interessante, por quê? Porque é o Conselho da Magistratura que faz essa edição. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, ou é a Corregedoria Geral da Justiça, ou vai ser o diretor do foro. Tá? Então, nesse sentido, é importante que vocês consigam perceber qual é o órgão que está fazendo os atos normativos. Aqui em Santa Catarina, o Conselho da Magistratura tem um ponto, assim, uma gama muito importante no extrajudicial. Muito do que tem que ser decidido é no Conselho da Magistratura. E isso está lá no Código de Divisão e Organização Judiciária do Estado de Santa Catarina, né? A gente aqui no Rio Grande do Sul é bem diferente esse regramento, mas é previsto no nosso Código de Normas e não no Código de Divisão Judiciária. Então esses pontos eles são importantes que vocês comecem a perceber que cada estado tem a sua funcionalidade e que isso pode vir a cair na prova de vocês como uma situação de pegadinha de primeira fase, tá bem? Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não sei se surgiu alguma dúvida com relação ao que eu falei até agora. Vou esperar aqui tomar uma aguinha, vendo se alguém me escreve alguma coisa. E essas particularidades é que, na maioria das vezes, podem vir a ser cobradas na prova, né? Como você falou, cada estado é de uma maneira. Aqui em São Paulo, quem define é o juiz corregedor permanente, ou seja, né, é dentro da comarca, né, que é resolvido. Né? Então aí cada estado tem a sua divisão, cada estado tem a sua organização, e aí você tem que estar atento, porque é isso que pode ser exigido na prova, né? Como fato, aí como um fator, né, de diferenciação, quem conhece a realidade do estado e quem não conhece. Né? Verdade. Inclusive as questões de suscitações de dúvida e a quem recorre. Exatamente. São Paulo é muito diferente, por exemplo, do Rio Grande do Sul, inclusive da vara de registros públicos, né? Eu sei que a decisão de vocês vai para o Conselho da Magistratura, aqui então, vai para o TJ, vai para uma câmara específica do TJ. Do TJ. Aqui a suscitação de dúvida vai para o Conselho Superior da Magistratura, né? O pedido de providências, não. E qual que é a diferença? Quando se tratar de registro em sentido estrito, será dúvida. E quando se tratar de questionamento a um ato de averbação, aí é pedido de providências. Então aqui nós temos essa diferenciação. Já estamos tendo curso para São Paulo, pessoal. Estou imaginando como seria um TikTok de serventia. Não conheço, mas imagino uma escritura dançando. Olha, pessoal, vocês viram que aqui no Rio Grande do Sul teve um escritório de advocacia que fez uma dancinha de 1 minuto para vender, falando sobre divórcio. E eles estavam com a capa de uma serventia extrajudicial. E a corregedoria caiu em cima da serventia extrajudicial, dizendo que estavam fazendo propaganda para a serventia. E a serventia falou assim, olha, eu única e exclusivamente entreguei a capa para a pessoa. O que ela faz, o uso que ela faz dessa capa, não me é possível averiguar. Eu não solicitei essa propaganda. Então, o escritório de advocacia teve que fazer uma carta explicando que aquele uso foi uso do próprio escritório, inclusive que as funcionárias fizeram sem autorização dos sócios aquele vídeo, porque também a disciplina ética da OAB entrou com uma ação contra o escritório, porque aquele tipo de propaganda não pode. Era uma propaganda bem pejorativa a respeito do divórcio, falando mal do ex-cônjuge, enfim. Mas assim, imagino que seria algo semelhante a isso, né, do TikTok. A gente tem o Reels hoje no Instagram, na qual, por exemplo, eu fiz uma postagem do sorteio de livros que vai acontecer na semana que vem, né, do pessoal do CNB São Paulo, mas eu fiz um videozinho sobre livros, né, poderia se pensar em algo semelhante a isso, mas ainda assim vejo que por ser uma entidade muito mais conservadora, jamais utilizaria o TikTok, né, seria mal visto tanto pela entidade como pela Corregedoria Geral da Justiça. A gente teve, por exemplo, no início do Instagram,
pessoas que falavam sobre cartórios no Instagram não eram muito bem vistos. E hoje o que está acontecendo é a inversão. As entidades estão correndo atrás dessas pessoas porque eles precisam ter a mesma aceitação que esses blogueiros, enfim, instagramers têm, que as entidades não têm e estão caindo no conceito. Ou seja, leva um pouco de tempo para essas alterações acontecerem, mas elas acontecem. Sempre prezando pela ética e pela estrutura que a profissão, que é bastante conservadora, exige, né? Vou continuar aqui, pessoal. Mais alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa, Fabiano, sobre o TikTok? É bem importante essa questão, né, de saber utilizar, né, as redes sociais, os meios aí de informação, porque nós estamos lidando, né, como você falou, com entidades que representam aí uma carreira centenária, digamos assim, né? Nós queremos aquilo que nós falamos, né? Nós somos aí atores do mundo jurídico, né? Temos aí que dar fé pública aos atos, enfim, vocês têm que pensar muito bem nessa situação, né? E quando a gente vai buscar a rede social, quando vai usar, né? Sempre com a intenção de informar, né? De trazer um conhecimento, uma informação necessária, né? Então, ter esse cuidado é de suma importância. Perfeito. Aqui, inclusive, aqui na questão da página da internet, é o que a Corregedoria permite em Santa Catarina. É trazer informações relevantes ao público, sim, trazer obrigatoriamente a questão dos valores cobrados, dos selos de fiscalização, e aí sim a possibilidade de utilização do local para emitir certidões e serviços, né? Sim. Então, esse é um ponto bem importante. Seguimos aqui, então, pessoal. Eu tenho mais alguns tópicos. Eu separei tópicos só da parte de teoria geral de direitos públicos, né? Eu chamo de teoria geral de registros públicos, mas é a parte geral antes de adentrar as especificidades. Então, acho que hoje a gente só consegue falar sobre isso, mas, é claro, no decorrer do curso todo a gente vai falar sobre todo o código de normas. Então, aqueles que tiverem interesse, né, amanhã nós estaremos, então, informando a respeito desse curso que a gente está disponibilizando, tá bem? Então, a gente segue aqui para uma parte que eu acho bem interessante, que é de prepostos, tá? Inclusive, lembrando da aula que a gente falou, né, ontem, Fabiano, sobre a questão da incompatibilidade e a relação que a gente tem com relação à incompatibilidade da OAB. E aí, o artigo 446, ele fala exatamente o que eu falei sobre o Rio Grande do Sul. A incompatibilidade aplica-se a todos os prepostos da serventia. Então, ele aplica a todo mundo. E aí eu tenho a incompatibilidade da OAB. E temos aqui, então, uma situação bem específica de Santa Catarina, que não é prevista na 8935, que ela regulamenta quem é que será, quem é que tem essa incompatibilidade, tá? Ainda tenho dentro dessa parte de prepostos, indicaria que vocês tomassem bastante atenção nessa parte de prepostos. É uma alteração que nós tivemos em 2020, agora em fevereiro de 2020, ou seja, um provimento super novo, tá? E que é interessante, onde ele fala o 446A, que deve ser estabelecido controle sobre ato praticado decorrente de estado de impedimento singular do delegatário ou simultâneo com o substituto. Aqui a gente tem a situação daquele impedimento que está previsto no 8935 e que traz a relação de que eu preciso ter, eu não posso ter parentesco até terceiro grau com alguém para lavrar o ato, né? Aqui ele está trazendo exatamente isso, ele está dizendo que faz-se necessário um controle sobre esse tipo de ato praticado. Ou seja, vai ter que ter um controle dentro da serventia, ou seja, estamos falando aqui de compliance, vai ter que ter um controle para saber que efetivamente aquele impedimento singular do delegatário ou simultâneo com o substituto, porque muitas vezes o substituto é parente do delegatário, de que forma eu vou ter como ter esse controle para saber que não foi ele que praticou e somente outra pessoa assinou. Então, esse artigo aqui, ele é novo e, ao mesmo tempo, ele tem uma situação muito importante que
Hoje se fala dos impedimentos, né? Temos aí, inclusive, acho que é o provimento 77, que fala sobre a parte da... Ai, esqueci o nome. Nepotismo, fala sobre o nepotismo. Isso aqui é uma forma de nepotismo no sentido de que a gente tem ali, por exemplo, familiares tendo a situação de delegatário substituto. Provavelmente devemos ter tido em Santa Catarina muitos atos lavrados por um substituto que também era impedido porque não tinha outra pessoa para lavrar, tá? Então esse é um artigo que eu achei bem interessante para vocês darem uma estudada, de repente pegar o provimento, né? Porque o provimento sempre tem os considerandos. Quando ele vem para dentro do Código de Normas, ele não tem os considerandos, mas o provimento em si, se você baixar, ele vai ter o motivo pelo qual foi editado aquele provimento. E isso é muito interessante para a gente poder entender essa historicidade, essa situação do que está acontecendo naquele provimento. Por que veio esse artigo do nada, né? Esse é um ponto muito importante. Tá bem, pessoal? Aí eu tenho aqui o sistema informatizado de automação, tá? Esse, eu acho bem interessante esse regramento, porque ele fala sobre diversos itens. A gente tem provimentos aqui posteriores ao último edital, o mesmo provimento 3 de abril de 2019. Temos questões de padronização de julho de 2019, temos a questão do próprio provimento 88 que está previsto aqui nessa automação, tá? Então é bem importante vocês darem uma olhada em todo esse capítulo aqui. Acho que ele é tem vários códigos de normas que não tem esse tipo de previsão, então é bem interessante. Eles falam aqui num sistema chamado Hermes, que eu confesso, nunca tinha ouvido falar num sistema chamado Hermes, que pode ser que caia, são questões bem atípicas e locais, tá? Seguindo adiante, a gente tem a parte do CNPJ, Fabiano, que nós falamos ontem, né? Aí um ponto muito importante, artigo 463, o número de inscrição da serventia no CNPJ será entregado apenas nas hipóteses legais e normativas. Então, aqui ele está proibindo, né, o uso do CNPJ para comprar um carro, para fazer plano empresarial de telefonia, para colocar conta de luz, água, locação no nome da serventia, tá? Eles expressamente proíbem. Então, é exatamente aquilo que a gente conversou ontem. E aí a gente chegou no artigo 464A, que para mim é um artigo muito interessante, que inclusive ele fala sobre ele é de fevereiro de 2020 e ele tem uma observação que esse artigo, o disposto no 464A do Código de Normas, entrará em vigor quando implementadas as modificações no sistema de cadastro do extrajudicial, as quais serão informadas por meio dos canais oficiais. Eu, particularmente, desconheço que tenha havido essa informação, essa implementação dessas modificações. Não saberia dizer para vocês se está em vigor esse artigo, mas ele é especificamente uma questão para o provimento 88, onde ele fala a qualificação do oficial de cumprimento, qual é o plano de implementação política para o provimento 88, documentos que formalizem a existência, a formalização dos envios ou não das informações, o documento que vai ser mantido em arquivo próprio, junto com as comunicações, enfim. Aqui existe um regramento específico que o provimento 88 trouxe a possibilidade de fazer, tá? Então, ele traz a possibilidade de fazer que a Corregedoria Estadual faça regramentos, mas esse aqui trouxe esses regramentos específicos, no entanto, disse que esse disposto só entraria em vigor quando tivesse esse sistema de cadastro do extrajudicial. Resta saber se já existe esse SCE, né, que é esse sistema. Escrivaninha de paz, sistema Hermes Santa Catarina, sempre digo que Santa Catarina é um negócio à parte. A gente que faz divisa com Santa Catarina aqui é muito interessante.
Livros administrativos. E vamos lá, meus sogros moram em Santa Catarina, adoro Santa Catarina, mas é que a gente tem particularidades do estado que são muito interessantes mesmo, que a gente não sabe como, por exemplo, o Paraná não tem e Rio Grande do Sul não tem, né? Só Santa Catarina, é bem peculiar, assim, do catarinense. Livros administrativos. Aqui, pessoal, esses livros são de suma importância porque eles divergem dos livros que estão previstos na 8935, tá? São livros específicos e tem contagem de folhas diferentes. Mesma coisa que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul e caiu uma questão. Artigo 465, livro de visitas e correições, será escriturado no padrão de folhas soltas, conterá 100 páginas. Lembrem disso, pessoal. Caiu aqui no Rio Grande do Sul e pode ser que caia em Santa Catarina. Esse é um provimento de 2016, mas ele definiu um número menor, metade do que tem um livro de notas. E 1/3 do que tem o livro de registro civil de pessoas naturais, porque a RCPN, o livro é de 300 folhas. Me corrige se eu estou errada, Fabiana, é isso, né? Isso, exatamente. Então, a gente tem aí 100, 200 e 300, né, em contagem. Então, vamos atentar, esse é um ponto importante, a gente sempre esquece. Eu lembro que quando eu estudei para Pernambuco, as pessoas falavam tanto no tamanho do livro, as margens do livro, porque isso está previsto na lei 6.015, está na 6.015, né? E eu falava, nossa, não acredito que vocês estão estudando isso não vai cair nunca. E agora que está tudo lá difícil e problemático, eu acho que é uma possibilidade de cair. Então fica a minha dica aqui para vocês. E depois, se eu acertar a questão, por favor, me mandem presentinhos, tá? Chocolatinho, pode mandar um livro também, adoro ler livros. Vamos seguir aqui, então. Aqui a gente está nos livros de todas as serventias. A questão do livro diário de receitas e despesas, isso normalmente é bem padrão agora de todos os estados, por questões que nós tivemos. Olha, e a Miriam está dizendo que na última prova de Santa Catarina caiu da margem, viu? É que agora a gente tem que pegar o absurdo do absurdo da lei para que seja competitivo. É o que a gente falou lá na primeira aula, né? Existia um concurso de cartório e hoje outra forma de concurso de cartório. Então, é bem complexo mesmo, tem que estudar. E ainda tem o livro E, né? O livro E que tem 150. É isso aí, viu? Que é a metade do livro de do A, B, RCPN. C e D do registro civil das pessoas naturais. Aqui em Santa Catarina é interessante que tem uma previsão específica, eu acabei não mencionando porque para mim é meio óbvio, mas vamos falar então. Ele fala justamente que somente pode ter o nome de interdição e tutela o registro civil da primeira zona ou o único da cidade. Que é o que terá o livro E, né? Isso, que é o livro E. Mas acredito que eu sempre digo, quando está na consolidação, quando está no código de normas, é porque alguém fazia de forma diferente, né? Aquela coisa, é porque alguém precisava. Esses tempos tive uma discussão com uma advogada aqui sobre uma questão de leilão no Rio Grande do Sul, e ela falou, não consigo entender por que colocaram. Eu falei, olha, se está no código de normas novo, é porque alguém pediu por algum caso prático. Não adianta. Sabe aquela coisa assim, tem algumas situações que acontecem por conta de um caso prático e vai para dentro do livro, do código de normas. Exatamente. Bem, pessoal, para mim, um ponto de extrema importância, ele é de outubro de 2019, Dia das Bruxas, 31 de outubro, esse provimento 18, tá? Que ele trouxe toda uma seção e subseção que são disposições comuns para interventor e interino. A gente tem que saber aqui, pessoal, o seguinte, a situação dos interinos e dos interventores, o interventor já existe há muito tempo, mas o interino ele é da Resolução 80 de 2009. No entanto, a profissionalização da interinidade começou a acontecer a partir de 2015, tá? Então, a gente tem aí uma evolução muito grande na questão da interinidade, inclusive o provimento do CNJ, que, se eu não me engano, não sei se é provimento ou se é resolução 45, que define todos os regramentos específicos do interino e também define do titular, mas tem muito mais coisas para o interino, tá? Ali ele fala que o Estado poderá regrar de forma diferente. O Rio Grande do Sul, acho que foi um dos primeiros a regrar através do provimento 31 de 2016, ou seja,
Lá em 2016 a gente tinha um regramento muito específico, muito detalhado, muito problemático, tá? Agora, Santa Catarina está com uma redação extremamente extensa, gente. Deve dar aqui umas 6, 7 folhas de artigo. Vai do 466A até o 466AZ. Então, a gente tem aí uma extensão de artigos. É muito extenso. Isso aqui é novíssimo, tá? Eu tenho certeza que isso aqui vai cair. Lembrem disso na prova, leiam essa parte do Código de Normas, a partir da folha 111 do Código de Normas, de extrema importância. Aqui tem regramento dos emolumentos, de ressarcimento, de questão de prolabore do interino, tem a relação trabalhista, tem a relação tributária, tem tudo que vocês podem imaginar tá aqui nesses artigos. Pessoal, leiam, releiam, anotem, marquem, porque isso aqui vai cair na prova, nem que seja uma questão. Só não consigo imaginar se não colocarem, porque tá caindo de maduro e ao mesmo tempo é muita coisa diferente de um titular. Então, além de vocês saberem o que é 8935, vocês têm que saber tudo sobre o interino e o interventor. Considerando que nós temos muitos interventores no estado de Santa Catarina, tá? É um número bem expressivo de interinos, então é importante que vocês deem uma analisada nessa parte aqui do material. Eu acho que é um ponto bem importante mesmo. Eu não li todo ele, mas ele tem partes específicas para interinidade, para interventor, tá? Ele tem prestação de contas, como é que funciona, tanto para interventor como para interino, é diferente, remuneração, receita excedente, como é que funciona, provisão para obrigações trabalhistas, disposições específicas para o interino, aí vem tudo de novo, todos os regramentos, prestação de contas, etc. Tudo isso, remuneração, aí vem as receitas excedentes, ou seja, eu tenho para interventor de uma forma e para interino de outra. Ah, mas por que, Patrícia? A gente tem o seguinte, o interventor ele é previsto na 8935, o interino ele não tem previsão na 8935. E a gente tem que entender o que é um interventor. Interventor é aquele que está na serventia de outro colega, porque sofreu uma intervenção da corregedoria, normalmente por denúncias, por reclamações, e aquele interventor ele tem a função de ajustar os erros naquela serventia. Ele não tem a função de ficar ali ad eterno, inclusive porque o 8935 prevê um período máximo de 120 dias, é 90 mais 30. Então, eu não tenho a opção de ficar muito tempo. Só que lá eu tenho uma previsão de remuneração diversa da remuneração do interino que está previsto no provimento 80 de 2009. Então, a gente tem, sim, regramentos diferentes. Tá, pessoal? É importante que vocês saibam isso, porque está lá na 8935, está na resolução 80, e isso remete a essa situação que a gente tem aqui dentro do Código de Normas, especificamente porque a 8935 só tem um artigo com 2 parágrafos, e a resolução 80 ela é genérica, no sentido de que ela não trouxe regramentos tão específicos, até mesmo porque cada estado tem uma formatação de renda mínima, de gratuidade, de excedente, e assim sucessivamente. Então essa, para mim, é a dica de ouro de hoje. Guardem isso, estudem, e depois me contem se caiu na prova ou não. Tá bem? Não sei se você quer falar alguma coisa, Fabiano? Não, eu tô aqui analisando e é o que você falou, né? Tá caindo de maduro, por quê? Porque é novo, porque é específico do estado, né? E porque, digamos assim, vai muito mais a fundo do que a normatização federal, né? Então, a probabilidade disso ser pedido é muito grande, né? Por tudo isso que eu falei, novidade, especificidade, né, e profundidade no regramento, né? Então aí salta aos olhos mesmo, né? A grande possibilidade de ser aí cobrado na prova. Pessoal, alguém tem dúvida, quer fazer algum comentário? Vocês, olha, estejam livres. Hoje eu estou com acesso aqui aos comentários, vou respondendo de acordo com o que vai vindo, medos, né? Quais são os traumas de vocês aí para essa primeira fase? Vamos largando aí que a gente vai respondendo, tá bem?
Eu vou seguir, então aqui eu tenho os livros e procedimentos. Gente, tudo isso está na parte geral de registros públicos e notas, tá? Então, assim, tudo isso que eu estou falando não é específico para uma serventia ou outra, é tudo geral, mas ainda assim específico porque é de Santa Catarina. Então, aqui a gente tem as questões dos livros e procedimentos que são obrigatórios, temos muitos livros de protocolo, tá? Temos livros de arquivamento, temos, aí aqui tem todas as relações e parágrafos, então é importante que vocês deem uma olhada, porque isso está fora do livro, lá da parte específica de cada um. Para mim, o que chama a atenção é o livro de protocolo, né, que todos têm, e o controle de depósito prévio. Esse controle de depósito prévio, ele também está previsto, se eu não me engano, na Resolução 80, tá? Ele fala sobre essa questão do depósito prévio e ele cria o livro de controle de depósito, LCDP, livro de controle de depósitos prévios. Tem um regramento do CNJ e aqui o Estado só está trazendo para a parte estadual mesmo. Então, é importante que vocês também deem uma olhada nesse provimento do CNJ. E aí aqui a gente tem uma questão muito interessante, que é a qualificação do interessado no artigo 476, porque ele traz a parte de qualificação das partes antes de falar sobre qual serventia está se trazendo. E aí ele traz assim, informações muito interessantes, e ele coloca vedadas as expressões como residente neste município, distrito ou subdistrito. Isso era muito comum antigamente, não colocar o endereço. Então, aqui, o artigo proíbe que você faça dessa forma e ele exige a idade. Não é a data de nascimento, gente, é a idade. Então, assim, eu fico e confesso, tenho dúvida até... Obrigada, Miriam, o provimento 45 mesmo, né? O que faz o regramento também dos interinos. Com relação aqui à idade... eu fico com muita dúvida se isso tem que constar dentro de uma escritura pública. Eu imagino numa questão, por exemplo, primeiro, Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor, e lembrando, pessoal, Lei Geral de Proteção de Dados não cai na prova, tá? Porque ela não está com a vigência dela antes do edital, então não vai cair na prova. Mas me pergunto como assim, tabeliã, como colocar a idade. Olha especialmente mulheres, né, Fabiana? Quantos anos tu tem? Ai, que pergunta é essa? Então, assim, é uma relação bem complexa. Imagina a gente colocar a idade de uma pessoa, geralmente as mulheres acima de 35 anos é que tem maior problema com a idade, né? Tô entrando na fase aí. Então, qual é a sua idade? Mas para que essa pergunta? Né? Aquela, é bem direta, assim, a resposta do perfil feminino. Mas está previsto no 476. Infelizmente, todo mundo vai ficar sabendo da idade da pessoa. Então, não tenho muita escolha. Eu indicaria que, por exemplo, numa peça se colocasse essa questão da idade, porque está previsto lá na parte geral. E aqui a gente tem a questão de quais documentos são aceitos como documentos de identidade. E é um rol bem pequeno, acho interessante, porque normalmente isso é uma briga, né? As pessoas apresentam lá algum documento e o cartório não aceita, entram com reclamação na corregedoria, enfim. Aqui a Corregedoria de Santa Catarina definiu quais são os documentos aceitos e é importante que vocês saibam porque pode vir uma pergunta, a 8935 não fala, mas o Código de Normas fala, 478. E também fala sobre a formatação de documentos aceitos para estrangeiro. Então, nesse caso aqui é importante que vocês saibam quais são os documentos aceitos para estrangeiro. Tá bem? Alguma outra dúvida, pessoal? Ih, tá saindo com eco de novo? Mas alguém tá ouvindo eco no meu áudio, Fabiano? Tá tudo certo aí? Aqui tá tudo certo, não tá dando eco não. Tá, vou continuar, de repente seja a tua internet, Jéssica, às vezes o YouTube tem isso só em função de sinal, tá? Dá uma verificada, dá um refresh, de repente aí, verifica o que dá para fazer, mas se tiver ecoando, me avisa. Vamos adiante então, pessoal, que já estamos 8h20 da noite e eu não cheguei no
no final. Um ponto que eu achei bem interessante... Vixe, começou eco de novo. Vê se agora melhorou. Alô, pessoal, está melhor? Fabiano, será que tu aumentou o volume? Não mexi em nada. Puxa vida. Tá bem, pessoal. Vamos então. Amanhã eu faço no celular novamente, que não tinha eco. Pessoal, eu vou ter que... eu não tenho muita escolha, eu já estou no fone com fio. Bem, mas dá para ouvir, pessoal? Posso continuar assim? Beleza. Então, vamos continuar. Seguindo aqui, eu tenho um artigo que eu achei bastante interessante, que não é comum em demais estados, tá? É o artigo 486, que fala sobre o arrobo. Ele obriga a apresentação da digital, também identificando com o polegar direito, e necessário que assine a seu roubo uma pessoa capaz e 2 testemunhas desse fato, com a menção das circunstâncias no corpo do termo. O que é a menção das circunstâncias? Está inabilitado de assinar, pois está com o braço quebrado. Está inabilitado de assinar, pois sofreu queimadura, enfim. Aí a gente vai ter aí situações bem específicas, né, da questão do problema que a pessoa tem, ou porque não é incapaz de escrever, enfim, né, normalmente o arrobo é porque a pessoa é analfabeta ou analfabeta funcional, que só sabe assinar seu nome. E aí a minha indicação é, em primeiro lugar, jamais de forma alguma escrevam que a pessoa é analfabeta. Isso é uma forma de preconceito, né? A gente tem que parar para entender a mesma coisa com pessoas que têm deficiência. Sempre importante colocar, inclusive tem um vídeo de uma menina que tem deficiência, que ela fala que a forma adequada de falar é pessoa com deficiência, porque a pessoa está na frente da sua deficiência. Então, a gente tem que dizer que é pessoa com deficiência auditiva, pessoa com deficiência visual e assim sucessivamente. Pessoa com deficiência de escrita é uma forma de dizer que ela não tem condições de escrita, e aí a gente vai ter que verificar de que forma escrever. Então, essa é uma indicação que eu dou já numa segunda fase, né? Aqui a gente só tem que saber que Santa Catarina, além do arrobo, exige 2 testemunhas do fato para definir qual é a circunstância do fato. Tá bem? Esse é um ponto que eu acho interessante, não é comum, então anotem aí. E aí um outro ponto que eu achei interessante é os meios idôneos para a confirmação da autenticidade e eficácia dos atos praticados por outras serventias. Aqui, o Tribunal de Justiça, Corregedoria, define quais são as formas que eu posso fazer verificação dos documentos, né? Ligar para verificar se a procuração está válida, enfim, confirmar selo, confirmar alguma outra informação. Isso é muito comum. Santa Catarina tem por obrigatoriedade essa confirmação, tá, de atos. Normalmente ou é por telefone ou é por e-mail. E aí aqui vem de novo o sistema Hermes, malote digital. Eu conheço como malote digital, não conheço como sistema Hermes. Malote digital é uma formatação de uso de todo o poder judiciário no Brasil, então isso também recai sobre serventias judiciais e extrajudiciais. Se recebe muito pedido de penhora, pedido de verificação de dados através do malote digital. Acho que ele foi muito mal implementado como sistema a nível Brasil, mas ele teria uma eficácia muito grande se funcionasse. É muito difícil tu localizar o órgão que tu está procurando dentro do malote digital, mas se localizado ele é excelente, porque ele é um sistema direto na qual todos os servidores são obrigados a acessar uma vez por dia, no mínimo, esse malote digital, que é o sistema Hermes aqui que Santa Catarina chama. Tá bem? Então, aqui no artigo 490 a gente tem essa parte de quais são as formas aceitáveis. A gente tem a questão da consulta e suscitação de dúvida, e aí aqui, como o Fabiano falou, a gente tem uma forma bem diferente de como vai funcionar a consulta e a suscitação de dúvida. E então a gente entra na parte de emolumentos e taxa do Fundo de Reaparelhamento da Justiça. Bem, aqui, pessoal, é interessante trazer pelo seguinte: é difícil ver num código de normas a relação de emolumentos e dessas questões de taxas, de repasses. Por quê? Porque normalmente estão em leis estaduais apensas.
elas não estão dentro do ato. Mas, no entanto, aqui em Santa Catarina a gente tem no ato essa informação, tá? E é interessante porque isso pode cair, né? Essa questão das taxas, a forma de pagamento do FRJ, eu acho bem interessante, porque o FRJ, ele é considerado um tributo, que pela 8935, o tabelião e o registrador são obrigados a verificar o pagamento. Então, diferentemente de repasses que acontecem, por exemplo, em São Paulo, Santa Catarina tem um repasse de uma forma muito interessante, que é justamente essa situação de que eu tenho que conferir como se fosse uma guia de ITBI, uma guia de TCD, um laudêmio. O FRJ ele tem que ser conferido o pagamento da mesma forma que estes outros tributos são. Então, nesse sentido, ele difere de um ato que, por exemplo, existe lá em São Paulo, que é onde eu vou recolher um valor de emolumentos e informo quais são os percentuais e valores de repasse dentro do ato. Aqui não, aqui eu tenho que certificar que o FRJ está pago. Isso faz uma diferença muito grande, gente, porque você vai cair na situação de uma questão criminal em função da não conferência de um tributo, né? Uma responsabilização civil pelo pagamento junto, solidária, em função de ser um tributo. Tá bem? Então, esse é um ponto bem interessante, ele está especificado aqui na seção 4, a partir do artigo 497. Vamos ver aqui o que eu separei também. Eu separei a questão da formatação das certidões, que é a partir do 508. A gente tem a forma de melhor escolha pelo tabelião ou registrador, desde que isso não cause prejuízo à parte, ou seja, não cause onerosidade à parte, e como é que funcionam todas as formas de pedidos, tá, das certidões. É muito interessante, porque tem inclusive o que deve conter ou não, tem metragem, tem tamanho de letra, área destinada ao texto não inferior a tantos milímetros, ou seja, a gente tem lá 6.015 e tem aqui a questão das certidões, que são medidas diferentes. Tá? E por fim, último ponto que eu trago para vocês, pessoal, espero que estejam entendendo, é a parte do selo de fiscalização. Também, novamente, selo de fiscalização é uma situação que não consta no Código de Normas, não é comum, mas neste caso aqui está previsto, tá? E ele tem todo o regramento de como funciona, qual é o tipo de selo, que tem selo pago, selo não pago, né, os gratuitos, tem toda a formatação, tem diversas revogações de artigos, tudo isso a partir de abril de 2019. Na verdade, o provimento 3 de 2019, de 1º de abril de 2019, me parece ter feito como que um novo código de normas, porque ele tem tudo que é artigo, a gente dá uma olhada, tem lá, revogado ou alterado por meio do provimento número 3. Então, esse provimento 3 foi muito importante e de lá para cá a gente não teve um concurso, então pode cair muita coisa dessa alteração aqui do provimento 3. Seria interessante, em primeiro lugar, dar uma olhada direto nele, olhar-o considerando, verificar qual o motivo dessa alteração bem extensa. Foi o que aconteceu agora há pouco, acho que em Minas Gerais, né? Minas teve uma alteração bem expressiva. Não, São Paulo, eles disseram que é um novo código de normas, mas na verdade ela foi uma alteração do código, né? Uma alteração expressiva. Isso. Acredito que aqui em Santa Catarina foi o que aconteceu com esse provimento 3 aqui, tá? Acho bem interessante dar uma olhada nessa parte dos selos, porque modificou bastante coisa. Temos aquela questão de que eu não posso trocar selos entre serventias, né? Aqui os selos têm que ser adquiridos anteriormente. Existe um custo de selo para serventia, mesmo que gratuito, tá? Que é 20 centavos em 2020. Então, não é um valor expressivo, mas, por exemplo, para uma gratuidade, tu paga igual o selo, 20 centavos. Eu acredito que haja um repasse desses 20 centavos depois. Mas é um ponto interessante de se analisar aqui. Marcelo, é o provimento 3 de 1º de abril de 2019. Vou escrever aqui para vocês.
Mas se vocês olharem o código de normas, vocês vão ver que é o provimento que mais aparece, né, essa situação. Bem, pessoal, o que eu tinha para falar assim de material a respeito desse código de normas, eu trouxe somente a parte geral, justamente porque é muita coisa, houve muita alteração. Acho que fazer a leitura desse código de normas é de suma importância, com bastante cuidado, fazer o comparativo com o que tem na lei federal, especialmente naquela parte que são direitos e deveres dos notários e registradores, porque tem muita coisa extra, tá? No Código de Normas de Santa Catarina, conforme eu falei ontem. Então, deem uma verificada nisso. E fico à disposição para perguntas, Fabiano. Isso aí, estamos à disposição, né? Eu acredito que foi muito proveitoso, porque a gente conseguiu nesses dias aí trazer, né, questões de prova, questões práticas, né? Trouxemos legislação federal, hoje você aí trazendo as particularidades aí da legislação estadual, né? A gente conseguiu aí trazer muito conteúdo e a gente está à disposição, né? Qualquer dúvida, qualquer questão, por favor, né, faça aí, envie pelo chat. Também não deixa, né, não esqueça aí de deixar o like, nos seguir o DCC também lá no Instagram, né, dcc.concurso de cartório. A gente vai disponibilizar muito conteúdo por lá também. Legal. Aqui a Franciele está falando que uma questão que é interessante aqui em relação à elaboração da ficha padrão não é devido emolumento. Aqui no Rio Grande do Sul é bem comum a cobrança, né, da ficha, até ainda é prevista a cobrança para a ficha padrão aqui, Fran. Eu já não lembro mais, mas se eu não me engano o que não pode cobrar mais é a cópia do documento, né, a digitalização do documento que antes se cobrava, se eu não me engano agora não pode mais cobrar. A Renata colocou que as alterações no Código de Normas de Minas Gerais estão bem parecidas com as alterações de 2019 do Código de Santa Catarina. A parte dos interventores está bem semelhante, para não dizer idêntica. Pois é, Renata, o que acontece? Por isso que eu disse que Rio Grande do Sul foi um estado pioneiro nessa parte do regramento, tá? E logo depois que o Rio Grande do Sul fez esse regramento, que é o provimento 31 de 2016, houve uma reunião de corregedores gerais de justiça de todos os estados, na qual a corregedora da época aqui, ela levou essa minuta para lá, e eu acredito que eles tenham feito uma minuta a nível Brasil, porque isso foi muito destacado aqui no Rio Grande do Sul. Então, acredito que eles estejam tentando, de uma certa forma, equalizar, deixar tudo assim, uniforme, para que não hajam discussões no sentido, mas o estado tal faz assim, o estado tal faz assado, né? Que isso hoje, até a edição desses regramentos, acontecia e muito, tá? Inclusive questões de 13º, férias, são discussões que ainda estão no CNJ. Então, assim, é uma discussão bem extensa, é bem complexo. Acho que quem já passou por uma interinidade sabe o quão difícil é trabalhar como interino. Não desejo a interinidade para ninguém, mesmo como segundo interventor, né? Assim, é uma coisa muito complicada e as corregedorias tendem a não ver com bons olhos, porque elas entendem que a pessoa está lá só tirando dinheiro da serventia, quando na verdade ela está prestando um serviço, às vezes até muito mais complicado, exatamente por todas essas exigências que eles colocam nesses interinos e interventores, e não tem esse reconhecimento por parte do judiciário. Então, assim, é bem complicado, mas acredito que esteja havendo uma uniformização de propósito. Não é algo, assim, um copiou do outro, não. Eu acho que houve uma reunião entre os corregedores, né, e houve esse consenso aí de montar uma minuta padrão, apenas alterando algumas coisas de cada estado, né, porque cada estado tem as suas particularidades. Marcelo, estado enjoado, adora complicar os concurseiros. Imagina quem trabalha lá então, Marcelo. Assim, eu imagino que para estudar já é difícil, imagina trabalhar. Então,
São escolhas que a gente faz na vida. É isso que tu quer? É esse estado? Então venha fazer a prova. Agora, se não é complicado. E isso vai ser em qualquer estado, tá? A gente tem particularidades de cada local. A gente tem, por exemplo, Santa Catarina é um estado que tem muita posse. Então, temos aí sessões de posse de uma forma bem atípica, particular, peculiar do estado. Sempre fizemos aqui no Rio Grande do Sul, como muita gente que é da capital do Rio Grande do Sul tem imóveis em Santa Catarina, muito se fez atos de Santa Catarina, mas é exatamente isso. Primeiro, a formatação da questão de valor atribuído, valor avaliado, questão de análises tributárias, até mesmo exigências de documentos, é tudo muito diferente do estado do Rio Grande do Sul. E quando vinha pedido de cessão de posse, a gente não fazia, olha, cessão de posse só no estado de Santa Catarina, porque existem questões práticas que somente quem é do estado sabe. Então, mesmo estando no Rio Grande do Sul, a gente diz, olha, não vamos fazer, passamos a bola da vez para o estado de Santa Catarina, porque é bem diferente, é bem peculiar. Enfim, são as situações locais de cada estado e exatamente o que o Bruno trouxe, a questão do treinamento. Indico que fiquem com o colega registrador, notário, enfim, para que vocês possam ter essa segurança, né? Aqui na RS está descrita a cobrança na tabela de emolumentos, perfeito. Então, permanece a cobrança da ficha padrão. Fran, não pode cobrar para abertura de ficha quando for para escritura pública. Somente quando a pessoa solicita a abertura da ficha para fins de reconhecimento de firma. Lembrei, essa foi uma correção que nós tivemos na serventia. E aí mas a gente abre a ficha porque a pessoa já fica com a ficha. Não, se a pessoa não quiser, ela não vai abrir a ficha, vocês só podem utilizar a informação do livro. Então, o que a gente fazia? A gente gerava aberturas de fichas sem cobrança de emolumentos por conta de manter um cadastro padrão, porque a corregedoria não permitiu que a gente cobrasse ficha quando era feita somente para fazer a abertura de uma escritura pública. São casos atípicos que nem sempre, por exemplo, a minha serventia tinha esse problema, quem sabe na da Fran não tenha, né? E aí assim a gente vai viver as correições do estado bem particulares. A Renata escreveu aqui, existe uma meta do CNJ de uniformização das normas, algo assim. Existe a meta de fazer um código de normas nacional, né? Esse é um ponto que muita gente pede, tal qual uma uniformização de tabela de emolumentos. Isso é bem solicitado. O Código de Normas Nacional, ele está sendo feito, tá? Eu sei que existe dentro do CNB esse intuito de fazer junto ao CNJ, junto com acho que é o IRIB que faz, eu não sei dizer qual é a entidade do registral que está participando, mas existe essa intenção que seriam regras mínimas. Ainda assim haveriam regras estaduais, ou seja, é mais um código para vocês estudarem quando sair esse código, porque vai continuar tendo as regras estaduais. Então, preparem-se, pessoal. É isso, pessoal. Não sei se tem mais alguma dúvida, alguma informação. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Fico muito feliz de trocar ideias com vocês. Acho que a gente cresce juntos, né, Fabiano? Quando a gente explica, a gente cresce também, a gente aprende, porque a gente quer sempre fazer um melhor para vocês, então a gente estuda para apresentar para vocês. Esse é o maior intuito, tanto meu quanto do Fabiano, é que a gente possa passar um conhecimento de forma didática, que vocês entendam e que vocês saiam daqui com mais insights e mais possibilidades de o que pode cair na prova, como estudar, do que efetivamente só ficar aqui falando. Então, é feito por nós, mas é feito para vocês e que a gente possa sair daqui, que seja com um conhecimento a mais do que a gente entrou, para a gente já é 100% suficiente e a gente fica muito feliz. Fabiano, queres falar alguma coisa? Isso aí, a gente está à disposição, né? A gente faz isso aí com o maior carinho, porque primeiro que a gente gosta, né? Gosta da matéria, gosta da atividade, como a gente falava ontem até sobre isso, né? Na aula de ontem. O que eu falo é que a atividade notarial e registral, né, nos dá essa possibilidade de trabalhar os mais amplos ramos do direito, né? E a gente faz aí da melhor forma, né? O que a gente quer é que realmente
né, que você consiga apreender e que isso sirva aí para melhorar o seu caminho, né, para melhorar a sua performance e que você também alcance aí a tão sonhada serventia. Estamos à disposição, ok? É verdade. Então tá, pessoal. Muito obrigada por vocês terem ficado até agora assistindo conosco, também quase 2 horas de aula. A gente agradece imensamente e amanhã, nossa última aula, a gente vai trazer alguns casos práticos. Uma live abordando o novo regimento de emolumento Santa Catarina que entrou em vigor esse ano seria interessante. Vamos pensar, Vinícius, a respeito disso. Mas com certeza essa parte estará lá no nosso curso, tá bem? Amanhã a gente fala um pouquinho mais sobre a parte prática mesmo, a aplicação aí do que a gente trouxe para vocês na prova. Um abraço a todos, pessoal. Um prazer imenso estar com vocês e até amanhã. Abraço, pessoal. Boa noite a todos. Até amanhã.